Fala galera, tudo bem? Eu sou a Lau, eu sou a nova estagiária do trio aqui da Química e eu vou dar continuidade na nossa aula de termoquímica da semana passada. Semana passada vocês viram com o Caio a primeira parte, falando de vários conceitos da química, falando um pouquinho de calor, de entalpia. Lembrando que a termoquímica ela é uma parte da nossa química, físico-química, né? Aqui na nossa grande frente, que trabalha a troca de energia que as reações químicas têm. E aqui, especificamente, a gente está falando das trocas de energia através do calor. Então, reações que absorvem calor, reações que liberam calor também. Eu sou a Lau, hoje é dia 27 de setembro de 2021 e vamos dar início à nossa aula de hoje. Então vamos lá, gente. Uma parte que vocês precisam lembrar da aula passada, que vai ser bem legal pra gente, é saber identificar uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. O resto dos conceitos vocês podem ver pelo link aqui embaixo que eu deixei da aula do Caio, tudo bem? Ele também falou dessa parte, mas eu gostaria de retomar com vocês porque vocês vão usar bastante na aula de hoje, tá bom? Para fazer os exercícios depois, para ler a teoria, enfim. Então, como é que a gente identifica as reações endo-exo? A gente pode ver por duas maneiras. A gente pode ver pelo sinal da nossa variação de entalpia, que é o ΔH, ou a gente pode ver pelos diagramas de energia. Então vamos lá, gente, ó. Olhando o diagrama de energia, a gente tem o nosso reagente e o nosso produto. Observe que sempre o Y ele vai dar entalpia, ou seja, a quantidade de energia que essa reação está processando com o tempo. Então, é o caminho ao longo da nossa reação. Ó, olhando aqui, a gente vê que a entalpia, a energia que a gente tinha no nosso reagente, ela é menor do que no nosso produto. Então, ao longo da nossa reação, os nossos reagentes, ao formarem os produtos, ele absorveu energia, certo? Então, ele está com um saldo positivo, ele tem mais energia do que ele tinha antes. Lembrando que o ΔH não é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então, quando eu faço um número grande pelo número menor, eu sempre vou ter um valor positivo. Ó. Pensa 50 menos 100, sempre dá 50. 50 menos 90 dá 10. Sempre vai dar um valor positivo, porque você está fazendo um número maior pelo número menor. Então, você pode ver que ele sempre vai ter essa carinha, o diagrama de energia para uma reação endotérmica. Aqui, ó, vai estar sempre maior que aqui. Então, ele está pendendo para a direita. E o nosso ΔH, portanto, é positivo. Já o exo é o contrário, né? Os nossos reagentes, ele tem essa energia aqui um pouquinho mais alta. E depois que a reação acontece, ele fica com uma energia menor, fica full. Então, o que acontece? Você está pegando um valor menor e você está tirando de um valor maior. Lembrando que o ΔH é a entalpia dos produtos, mas a entalpia dos reagentes. Portanto, a gente está pegando 50 menos 100, vai dar menos 50. 90 menos 100 dá menos 10. Então, você sempre está pegando um valor menor menos um valor maior, que vai dar negativo. Então, é o saldo no nosso banco, né? Se eu absorvo energia, se eu recebo dinheiro, eu fico com um saldo positivo, eu fico feliz. Então, eu tô com o up. Agora, se eu vou lá e eu perco meu dinheiro, gasto meu salário, o que acontece? Eu fico down. Então, eu tenho menos energia, eu fico com um saldo negativo. Então, é sempre bom a gente tentar lembrar dessa associação. Então, gente, lembrando agora da variação de entalpia, a gente viu duas maneiras de identificar. Mas como é que a gente vai calcular isso? Nem sempre a gente tem esse valor, tudo bem? Às vezes a gente vai ter que calcular ele. Então, como a gente vai fazer isso? Ó, existem alguns métodos de calcular o ΔH. E a gente vai fazer isso através das equações termoquímicas. Existem 4 maneiras. A lei de Hess, o estado padrão das substâncias, a entalpia padrão de formação e a energia de ligação. Tá, beleza. Mas, Lau, o que é equações termoquímicas? Tá, então vamos lá, gente, ó. Equação termoquímica é a forma de representar uma reação química com informações sobre a variação de entalpia envolvida. Então, tá, você me deu um negócio aqui pronto, mas o que isso significa? Bom, uma equação termoquímica nada mais é do que uma equação dizendo o que está acontecendo com a energia trabalhada durante o processo. Então, essa reação, ela absorveu energia? Ela liberou energia? Ela aconteceu de uma maneira específica X? Existe mais de uma maneira dela acontecer? A equação termoquímica, ela vai fornecer esses dados pra gente. Ela vai dizer em que temperatura a gente trabalhou, em que pressão a gente trabalhou. Ela vai dar várias informações pra gente sobre o que está acontecendo com essa reação em relação à energia. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é a equação termoquímica. Bom, importante a gente lembrar que sempre que a gente estiver falando de ΔH, a gente vai utilizar a unidade de quilojoule ou quilocaloria.
Você também pode usar joule e caloria, mas é bem comum a gente utilizar o quilo, que o quilo é sempre 10 a terceira, né? Lembrando que, por exemplo, 1 quilo são 1000 gramas. Eu sempre faço associação que aí eu lembro na feira, né? Pesando na balança. Mas como as reações, elas sempre têm uma energia bem grande, a gente acaba usando quilo, né? Vezes 1000. E algumas coisas importantes das equações. O nosso ΔH, em relação a essas reações, ele sempre vai ser proporcional, ele vai alterar conforme algumas coisas. Então, ele varia conforme a quantidade de mol da reação. Então, se eu dobro a quantidade que eu tenho de mols de uma reação, eu vou dobrar meu ΔH. Se eu divido pela metade, eu também vou dividir o meu ΔH. Sentido da reação. Então, imagina que eu dei uma reação para você e eu disse que o ΔH dela é negativo. Se é negativo, eu tô baixa. Então, eu perdi energia. Então, a gente está falando de uma reação exotérmica. Agora, se eu fizer o contrário dela, é uma reação sempre endotérmica. Então, o contrário de uma reação exotérmica sempre vai dar uma endotérmica. Elas são opostas, tudo bem? Então, se meu ΔH era negativo para a direita e eu faço a reação inversa, ele vai ficar positivo para a esquerda. É isso que eu quero dizer com o sentido da reação. Também com o estado físico. Lembrando que a água, ela não absorve, ela libera a mesma quantidade de energia quando ela está com gelo, quando ela está no líquido, por exemplo, na água no meu copo, ou quando ela está na forma de vapor. Quando eu tenho gelo e eu quero transformar em líquido, eu tenho que absorver, né? Tanto que eu posso aquecer o meu gelo, eu posso botar ele fora da geladeira. Ele vai receber esse calor e vai começar a derreter. Agora, imagina que eu tenho um copo de água, eu tenho uma forma de gelo e eu quero congelar. Ele já não vai mais, né, absorver. Ele vai liberar. Então, a gente coloca no congelador para liberar mais fácil. Então, aí já vai ser exotérmica. Ele vai liberar esse calor. E também, por fim, a gente tem a forma alotrópica. A forma alotrópica, ela vai dizer pra gente, por exemplo, eu sempre lembro do carbono. Porque o carbono, ele tem duas formas alotrópicas. Que é o grafite, que a gente coloca na lapiseira, que é super facinho de quebrar, né? A gente às vezes quebra bastante escrevendo. E tem o diamante, que ele é super duro. A gente usa em brocas de diamantes pra gente poder escavar, pra poder ter petróleo, por exemplo. Então ele é muito duro, ele consegue perfurar muito bem. São as brocas mais duras que a gente tem. A dureza maior é a do diamante. Então a forma alotrópica, ela vai dar uma quantidade de energia diferente pra gente do carbono. Para eu quebrar uma ligação no meu grafite, eu consigo fazer com a mão. Agora com o diamante, quanta energia eu não tenho que fornecer para conseguir quebrar um diamante, né? Então é isso que eu quero dizer. E também a gente não pode esquecer que a equação, ela sempre vai variar com a temperatura e a pressão. Você não vai utilizar cálculo, que nem quando a gente está falando dos gases, né, de PV igual a nRT, mas esses valores, eles se alteram de acordo com a temperatura e a pressão. Então, ele sempre vai te dar essas condições para você ter uma noção de como você está trabalhando. Tudo bem? É só para você ter mais uma ideia assim, do que está acontecendo. Então, vamos lá. O primeiro método, lei de Hess. Esse aqui é o mais famosinho dentre elas. O que ela diz pra gente? Ela diz que a variação de entalpia de uma reação depende apenas dos estados inicial e final, não importando o caminho da reação. Gente, isso aqui, ele define pra gente a primeira lei da termodinâmica. Lembra bastante Chatelier numa questão de conservação de massa. Só que aqui a gente tá falando de uma conservação de energia. É como se a energia, ela não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. Então, ela não vai para lugar nenhum, ela só se converte. Então, imagina, por exemplo, o nosso ventilador. A gente tem que ligar ele na tomada, né? E aí a pazinha vai fazer ventinho pra gente. Tá tendo uma conversão de energia aí, né? Então, o que acontece? Você vai colocar o seu ventilador na tomada e a gente vai ter energia elétrica. Essa energia elétrica vai pra pá do nosso ventilador e ele vai começar a mover. E ele vai, esse movimento da pá chama de energia cinética, que é a energia do movimento, que vai trazer o ventinho pra gente. Então, você está transformando energia elétrica em energia cinética. Isso aqui é uma forma de conversão. Aqui a mesma coisa acontece na entalpia. Você está fazendo um início de alguma coisa, uma energia, e está fornecendo outra. Mas ela continua sendo energia, ela não mudou, certo? Ela só se transformou numa maneira diferente de energia. Só que não importa o caminho que você faz. Digamos que os meios, eles não vão alterar o fim.
Então, o caminho que você pega para ir para a praia não importa desde que você chegue na praia. Aqui é a mesma coisa com a lei de Hess. Só vai importar pra gente o que a gente tem no início e o que a gente tem no fim. Então, se eu fizer uma reação direta para formar alguma coisa, ou se eu passar por várias etapas e formar a mesma coisa, a gente vai sempre ter a mesma variação de entalpia. Então, vamos ver isso aqui com um exemplo para ficar mais fácil. Ó, eu coloquei aqui a combustão do nosso oxigênio. Então, a combustão do nosso carbono com o gás oxigênio. Lembrando que o carbono, ele é um combustível, então ele vai ser queimado, e o oxigênio é o nosso comburente, pelo triângulo do fogo, né? Então, isso aqui é uma nota bem legal de você ter, de que as reações de combustão, elas são sempre exotérmicas, elas sempre liberam calor. A gente pode lembrar disso na fogueira, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis. Quando a gente queima numa fogueira, a gente sempre tá ali para se aquecer, né? Então, esse é todo o intuito da nossa reação de combustão. A gente sempre quer fornecer calor. Então, lembra da fogueira, quando você for pensar numa combustão, que ela sempre vai fornecer energia. Então, o ΔH dela é sempre negativo. Então, vamos lá, gente. Voltando para a lei de Hess. Divaguei aqui. O caminho 1 está me dizendo que o carbono mais o óxido, o gás oxigênio, ele está formando dióxido de carbono. Diretão aqui. E deu pra gente qual que é a variação de energia, de entalpia. Agora, imagina que ele não tivesse dado pra gente. Ele tivesse dado esse caminho aqui. Ele diz que ele passou por um intermediário, formando monóxido de carbono, que vai reagir de novo com gás oxigênio, formando dióxido de carbono. E aí ele quer saber quanto que vai ser o ΔH final. Quanto que vai ser o ΔH desse processo inteiro, considerando que você não tem essa informação aqui, tá bom? Então, o que você pode fazer? Você pode transformar isso aqui em duas reações e somar elas e descobrir qual que vai ser o nosso ΔH final. Como a gente faz isso? Ó, vamos lá. A gente pega o caminho 2. Ele tem o carbono sólido mais o gás oxigênio, formando monóxido de carbono mais gás oxigênio. Tudo bem? E aí depois, o que ele faz? Ele pega o nosso monóxido de carbono mais o oxigênio, formando CO2. Bom, o que eu quero formar? Eu quero formar carbono mais oxigênio, que é esse carbono mais gás oxigênio, formando CO2, tudo bem? Então, quando a gente olha a nossa reação, ela tem aqui um CO a mais. Ele está sendo formado e ele está sendo produzido. Como eles estão em lugares opostos, aqui na lei de Hess é como se fosse uma equação matemática mesmo. É como se a setinha fosse um igual. E aí eu consigo somar e cancelar. Então, pensa nisso como se fosse um sistema. Então, se eu tenho desse lado e eu quero somar todo mundo, é como se eu estivesse passando para cá e fica mais x com menos x. E aí eu consigo cortar os dois. Então, eles não vão entrar na conta. Quando eu for fazer minha reação global, que é a soma desse caminho 2, eu vou chegar em carbono mais gás oxigênio formando CO2, que é exatamente o caminho 1. Coincidência? Acho que não. Como é que a gente faz isso? A gente somou as reações, certo? Então, a gente também vai somar os ΔHs, que vai dar pra gente esse valor de variação de entalpia, que é, olha só, o mesmo valor do caminho 1. Então, eu estou provando para você que não importa o caminho, desde que a gente utilize os mesmos reagentes formando os mesmos produtos. Isso é o que a lei de Hess dá pra gente. A gente vai ver vários exercícios no vestibular dessa maneira, só que às vezes eles não estão bonitinhos assim. Você vai ter que mexer algumas equações, multiplicar elas. Então, para isso, a gente precisa de algumas coisas importantes. Então, atenção aqui, gente. Mudou a aba do celular, fechou o WhatsApp, trocou a aba do YouTube aqui para uma aba da aula. Então, vamos lá, gente. O que é importante aqui? Tudo que você fizer com as suas equações, você vai fazer com o seu ΔH também na lei de Hess. Então, imagina que você tem essa reação aqui de novo. Se você quiser saber a quantidade da variação de entalpia para 2 mols de carbono ou a formação de 2 mols de dióxido, você vai ter que duplicar seu ΔH também. Então, se eu quisesse saber para 2 mols de dióxido de carbono, eu tinha que multiplicar esse ΔH também. E aí você vai ter a sua resposta final. Se eu inverter a reação, então aqui eu já disse para você que ela é uma reação exotérmica. Agora, falando que eu tenho dióxido de carbono e eu quero voltar, eu quero que eles voltem, imaginando um mundo ideal que eles consigam voltar para carbono sólido e gás oxigênio. Eu vou ter que inverter o sinal também, porque se ela é exotérmica nesse sentido, ela vai ser endotérmica nesse sentido, só vai mudar o nosso sinal. Então, também tem que inverter para achar o resultado final. E também, se eu for somar, que nem eu fiz no caminho 2, as nossas equações, os nossos caminhos intermediários, eu também vou ter que somar o ΔH das nossas reações que a gente utilizou. Sejam elas multiplicadas por 2, sejam elas invertidas,
tudo que eu fizer nas reações eu vou ter que somar no fim e achar a resposta final, que tem que ser igual à nossa reação global. Então, essas aqui são as informações importantes da lei de Hess, tá bom, pessoal? Agora a gente pode mover, então, para estado padrão das substâncias. Bom, gente, o que é isso aqui? Estou dando várias definições aqui do livrinho, mas a gente disserta elas também, não tem problema, ó. É só para você saber como ele pode ser apresentado para você na questão. Então, o estado padrão de uma substância é a variedade alotrópica mais estável da substância, em seu estado físico mais comum a 25 graus e 1 atm, ou seja, em condições ambientais, né? Que é a temperatura que ele diz ambiental e a pressão atmosférica. Resumindo, gente, o que é um estado padrão? Imagina que toda vez que eu digo para você alguma coisa, alguma medida, eu estou levando em conta um referencial. Então, quando eu falo para você que eu tenho 1,73 de altura, eu tenho 1,73 metros. Mas o que é um metro? Quem definiu o que é um metro? Alguém foi lá e mediu 1 metro e falou, não, isso aqui é 1 metro, certo? Ou se eu falar pra você, eu tomei hoje 2 litros de água. O que é 1 litro? Quem definiu o que é 1 litro? Quando a gente for falar de uma entalpia, uma variação de entalpia, a gente também tem que definir algumas coisas, certo? Porque a nossa energia, ela também foi definida, ela também precisou de um referencial. A altura que um avião voa, ela precisou de um referencial, por exemplo. A gente sempre leva em conta o chão, né? Então, esses referenciais todos, eles vão indicar para a gente ter uma noção de como a gente está comparando essas coisas. E aí, o que a química fez? Para a gente falar de estado padrão das substâncias, a gente diz que sempre que uma substância ela estiver no formato mais simples dela, mais comum, digamos que assim, o que ela mais encontrado, mais estável, a variedade mais alotrópica, né, por exemplo, carbono, grafite, ela vai ser 0. Então, toda vez que ela for uma substância simples, ela estiver no formato alotrópico dela mais estável, ela vai ser igual a 0. E a partir disso, a gente consegue calcular outras coisas. Então, eu deixei aqui uma tabelinha pra gente de algumas coisas que a gente pode olhar. Então, por exemplo, o gás hidrogênio, ele está no seu formato mais simples, porque ele ele possui ligações simples aqui, ele é uma substância simples, só tem hidrogênio, e ele é a forma mais estável, de acordo com o que a gente sabe da química. Então, por exemplo, comparando com o gás hidrogênio líquido, ele é mais estável, a gente encontra mais nesse formato. Então, ele tem um padrão, o estado padrão dele vai ser uma entalpia igual a 0. Toda vez que você vê uma substância simples no estado gasoso, 0. Você pode ter certeza disso. Só que quando ela não está no seu formato mais estável, no seu estado físico mais estável, no seu estado alotrópico mais estável, ela vai ser diferente de 0. Então aqui depois dá uma olhadinha um por um, ver se você ficou com dificuldade em algum e depois fala com a gente, tá bom? CA é condições ambientais, condições ambientes, tá bom? Então é como se a gente estivesse tratando aqui no nosso meio. Bom, gente, vamos seguir então. Entalpia padrão de formação. Então, a gente vai usar um pouquinho do estado padrão para essa parte aqui. O que é entalpia padrão de formação? É o calor liberado ou absorvido na reação da formação de um mol de algum composto, por meio de substâncias simples no seu estado padrão. Então, a entalpia padrão de formação é a quantidade de energia necessária que eu preciso para formar uma substância a partir de substâncias simples. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina aqui a reação de formação da água. Então, eu peguei gás hidrogênio mais gás oxigênio e formei água líquida. Então, para eu formar água líquida, eu precisei de 2 substâncias simples. E eu dei o ΔH para você aqui só para a gente poder conversar aqui, olhar mesmo como está funcionando. A gente percebe que ela é exotérmica, né? O ΔH dela é negativo a gente fica triste porque perdeu o dinheiro do banco. Então, ele está saldo negativado, liberou essa energia, perdeu essa energia. Então, toda vez que eu for formar um mol de água, eu vou produzir 285,5 kJ. A gente acabou de ver que então, o estado padrão para substâncias simples, no seu formato mais estável, é 0, certo? Então, se eu fosse calcular o ΔH, eu não sei qual que é o ΔH da água, mas eu sei qual que é a dos reagentes, do gás hidrogênio e do oxigênio, né? É 0, a gente acabou de ver. Se eles estão no estado mais simples,
significa que eles sempre vão ser zero aqui no nosso cálculo. Então, quando eu olho aqui, o nosso ΔH, que é menos 285,5, vai ser igual à entalpia padrão de formação da água, que é esse H com o H2O aqui embaixo certinho, tá? Ele com o índice sub. Eu sempre esqueço a palavra. Mas, enfim, é quando esse valor de entalpia de alguma substância, ele é de alguma substância, ele não é da reação, tudo bem? Diferente na lei de Hess, quando a gente faz a entalpia da reação. A entalpia de formação, a entalpia padrão de formação, ela é para cada substância. Então, quando eu olho a substância, ela é formada por substâncias simples, os reagentes sempre vão estar igual a zero. Então, o meu ΔH, ele sempre vai ser igual à entalpia do meu produto, certo? Então, como é que a gente deixa isso aqui indicado? A gente diz que o ΔH padrão, esse zerinho aqui em cima é padrão e o F é de formação, é igual a menos 285,5 kJ por mol. A gente deixa sempre aqui o da água. Então, essa daqui é correspondente à entalpia padrão de formação da água líquida. Então, sempre que a gente tiver esse tipo de reação, a gente pode falar que está se tratando de um cálculo de entalpia padrão de formação. Tudo bem? E agora a gente chega no nosso último tópico. Ufa, né? Essa aula já tá longa, mas força aí, toma uma água, come um pão de queijo, uma coxinha de carne de jaca e vamos seguir firme. Energia de ligação. A energia de ligação é a energia necessária para quebrar um mol de determinada ligação no seu estado gasoso, também é condição ambiente, então 25 graus e 1 atm. Então, o que é essa energia de ligação? Ela é a energia que eu preciso para poder quebrar alguma ligação. Então, imagina assim, eu gosto muito de fazer essa comparação com o nosso dia a dia. Então, qual que é o seu estado mais suave? Onde é que você está mais estável? Com certeza no seu sofá ou na sua cama, assistindo Netflix, né? Então, você está ali na energia negativa, na energia zero, você está ali suave, você não quer fazer nada. Agora, qual que é a energia mais chata para você? Quando que você mais gasta energia? É quando você está trabalhando, é quando você está estudando, é quando você está fazendo a coisa, certo? Toda vez que você tem que fazer coisa, você precisa de energia para fazer essa coisa, senão você não consegue, certo? Agora, quando você está ali suave, deitado, sem gastar nada, ali assistindo seu Netflix, já está 3 horas, Netflix já está perguntando se você está ali ainda. Então, a energia de ligação, ela vai ser a mesma coisa. Quando você está ali estável, é a mesma coisa que as moléculas unidas. Por quê? Elas vão estar ali compartilhando ou trocando os seus átomos ou os seus elétrons, então elas estão ali estáveis. Ela tem a sua camadinha completa, ela não quer fazer nada, ela está ali de boa. Agora, ele está falando para você que você não pode mais ficar ali suave, você não pode mais ali ficar estável. Você precisa levantar para fazer uma lista de exercício que você nem sabia que ia ter, e aí você foi lá e vai ter que levantar e vai ter que gastar energia para isso. Aí é a mesma coisa com a reação. Eu tô ali de boa, tô ali unido com meu amigo e alguém fala que a gente tem que estudar. Então alguém vai dar energia pra mim ou eu vou ter que arranjar energia de algum lugar para quebrar isso, esse estado estável que eu tô e formar um estado com maior energia, que eu tenho que despender energia para fazer minha lista de exercício, para trabalhar, para estudar e tudo mais. Então, gente, o que eu tô querendo dizer? O estado mais estável das moléculas, ele é sempre quando eu tô ligado. Então, toda vez que eu quebrar a minha ligação, eu vou precisar de energia, porque eu tô saindo desse estado estável e eu tô precisando de energia para fazer o que eu preciso, para quebrar essa ligação. Agora, se eu estiver lá em cima, gastando um monte de energia, tá todo mundo separado aqui, eles querem voltar a ficar estáveis, eles querem completar o seu octeto, digamos assim, né? Eu vou precisar juntar ele de novo. Quando eles juntam de novo, eles ficam felizes, abaixa o estado de novo. Então, aqui, a gente tá liberando essa energia que tava à toa. Tudo bem? A gente não vai mais usar essa energia. Então, vou deixar aqui um exemplo pra gente, pra ficar mais fácil. Imagina essa reação aqui de quebra da ligação de um mol de gás hidrogênio. Eu tenho, então, um H ligado a um H. E aí eu quero separar e deixar 2 hidrogênios sozinhos. Então, eles estavam estáveis, eles estavam unidos um com o outro, todo mundo ali com 2 elétrons na camada de valência. Quando eu quebrar essa ligação aqui, eu vou precisar de energia para quebrar ela. Por isso que o meu ΔH é positivo, tudo bem? Então, toda vez que eu quebrar a minha energia, ou quebrar a minha ligação, eu vou precisar de energia para acontecer isso. Então, para quebrar a do hidrogênio, é 436 kJ por mol de hidrogênio, é bastante. Então, resumindo, energia de ligação, tirando esse exemplo.
Toda vez que você tiver uma energia de ligação, ele não vai dar pra você qual que é o sinal que você tem. Ele vai te dar o valor e você tem que descobrir se essa ligação foi quebrada ou se essa ligação foi formada de acordo com a reação. Se ela foi quebrada, você estava estável e você vai quebrar, você vai precisar de energia. Então, o saldo vai ser positivo. Você precisou absorver essa energia, então você vai aumentar essa energia que você tem para quebrar a ligação. Caso você forme ligações, você tá ali com energia super alta, super estressada, e aí você volta para o seu estado de menos energia. Então você vai liberar essa energia e você vai formar de volta essa ligação. Vamos completar essa questão aqui com, eu acho que esse é o conceito mais difícil, vamos fechar aqui com um exercício bem simples. Então vamos lá, ó, eu tenho essa reação que eu tenho o gás hidrogênio mais o gás cloro formando o ácido clorídrico, 2 mols dele. E ele vai dar assim para você a tabelinha. Então, sem sinal, ele vai dar só o valor. Ele diz que a ligação de hidrogênio com hidrogênios, do cloro com cloro e do hidrogênio com cloro. Bom, gente, o que está acontecendo aqui? A gente tem o HH, o ClCl e 2 mols de HCl sendo formados. Então, eu estou quebrando essa ligação aqui, e aí um hidrogênio vai ligar com esse cloro e o outro hidrogênio vai ligar com o outro cloro. Toda vez que eu quebro, eu não preciso de energia para quebrar, então meu saldo é positivo, porque eu absorvi essa energia. Então, quando eu quebro a ligação de hidrogênio, eu vou absorver 436 kJ, que é aqui o que ele me deu. Eu também vou quebrar do cloro-cloro, então, mais 243. E eu vou formar 2 HCl. Se eu formo, eu volto para o meu estado mais estável e eu libero essa energia que eu tinha à toa a mais. Então, eu vou perder essa energia 2 vezes o menos 431. Como é que fica esse cálculo para a gente descobrir o ΔH, então? Fica exatamente isso daqui. Mais 436, mais 243, mais 2 vezes menos, lembrando, né, tá liberando essa energia, 431. Então, que a gente fica com o final com um saldo negativo, a gente libera mais energia do que a gente tem no início. E a gente fica, então, com 183 kJ para essa reação. Tudo bem, pessoal? Foi um caminho longo, foi um caminho árduo, mas chegamos ao fim. Essas são algumas maneiras, alguns conceitos muito importantes que a gente vai utilizar em termoquímica, não só na lista de exercícios, mas nos nossos vestibulares, tudo bem? Se você chegou até aqui, eu agradeço. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Se você tiver qualquer dúvida, pode enviar aqui para o meu e-mail. E a gente vai ter uma live na semana que vem. Eu vou estar ali também participando, mas o professor responsável. Vai ser às 9 horas no dia 4 de outubro, segunda que vem. E eu sei que às vezes eu devo estar se sentindo assim, né, brasileiro, 2021, tudo pegando fogo, eu ali com o meu cafezinho, dizendo, tá tudo bem. E às vezes é difícil mesmo, é um caminho muito complicado, ser vestibulando não é fácil. Mas eu gosto sempre de uma mensagem que tem, que ela diz assim, a beleza do aprendizado é que ninguém pode tirá-lo de você. Então você tá ali, você tá se esforçando, fazendo o seu máximo, o que você consegue hoje. E tá tudo bem. Então, toda vez que você aprende alguma coisa, ninguém pode tirar mais ele de você. Conhecimento é algo único. Então, gente, vamos seguir juntos. Força. Se tiver qualquer dúvida, a gente se ajuda. Tá chegando lá, estamos acabando. E é isso, gente. Fiquem bem. Nós nos vemos logo mais e ficamos por aqui, tá bom? Uma boa noite, bons estudos e bom descanso. Dorme e se hidrata.